Você está deitado sobre um leito de agulhas de pinheiro numa caverna de calcário no norte da Espanha há 40 mil anos. Sua pele está queimando. A febre empurrou seu corpo para além dos 40 graus, e seus dentes não param de bater a 1 metro da fogueira. Não há clínica, não há soro intravenoso, apenas chamas, algumas pessoas que te amam e o que seu corpo conseguir fazer nos próximos 3 dias. Hoje você pode engolir um comprimido e matar uma dor de cabeça em 20 minutos. Os humanos antigos não tiveram essa clemência. Um corte, uma febre, uma colheita ruim, e qualquer uma dessas coisas podia acabar com tudo silenciosamente. Então, como as pessoas sobreviveram a isso, geração após geração, sem antibióticos, sem hospitais e sem a menor ideia de que germes existiam? Comece pelo próprio DNA. Em 2016, o geneticista Michael Denneman e sua colega Janet Kelso, trabalhando no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, Alemanha, compararam genomas humanos modernos com o genoma Neandertal. Dentro de um grupo de 3 genes imunológicos, TLR1, TLR6 e TLR10, encontraram algo que não deveria estar mais lá. Uma versão Neandertal desse grupo. Se sua ancestralidade vem de fora da África, há aproximadamente uma chance de 50% de que você esteja carregando isso agora mesmo. Esse grupo funciona como o primeiro sistema de alarme do corpo, sinalizando bactérias e parasitas antes que qualquer outra coisa os perceba. Há cerca de 50 mil anos, quando humanos modernos e neandertais cruzaram pela Eurásia, nossa espécie não adquiriu apenas uma testa mais proeminente ou uma constituição mais robusta. Adquiriu armas imunológicas testadas em combate. Defesas que uma espécie inteira já havia passado centenas de milhares de anos testando contra doenças locais. Os neandertais viveram na Europa e no oeste da Ásia por muito tempo antes que os humanos modernos chegassem lá. Seus sistemas imunológicos já haviam feito as pazes, ou pelo menos alcançado uma trégua, com quaisquer bactérias e parasitas que esperavam. Todo mundo assume que o DNA antigo é apenas bagagem sobrando, peso morto viajando no genoma. Não é. Está em serviço ativo. Embora também não seja de graça, o mesmo sistema de alarme emprestado ligado ao combate a infecções também está ligado a uma taxa maior de alergias e asma hoje. O gene que um dia salvou seus ancestrais de um parasita é o mesmo que faz você espirrar perto de um gato. Então, como é sobreviver com esse sistema emprestado num corpo real? Em 2012, uma equipe liderada por Albert Zink no LRAC Research em Bolzano, Itália, terminou de sequenciar o genoma completo de um homem encontrado congelado no alto dos Alpes do Etztal, a cerca de 200 metros, onde havia morrido cerca de 300 anos antes. A geleira fez o que nenhum laboratório poderia: congelar seu tecido rápido o suficiente para preservar DNA que normalmente se decompõe em poucos séculos. Enterrado naquele genoma, havia material genético de Borrelia burgdorferi, a bactéria por trás da doença de Lyme. 4 anos depois, em 2016, o pesquisador Frank Meixner e sua equipe encontraram algo mais, ainda vivendo no revestimento fossilizado de seu estômago: uma cepa de Helicobacter pylori, uma bactéria associada hoje a úlceras e câncer de estômago. Ele também tinha ovos de tricúris no intestino, artérias entupidas e uma predisposição genética para doenças cardíacas. Nada disso o matou. Estava nos seus 40 e poucos anos, ainda escalando montanhas, ainda fazendo trabalho braçal, quando uma flecha fez o que 2 infecções crônicas e um coração fraco não conseguiram. Em algum lugar do seu próprio intestino agora mesmo, algo semelhante provavelmente está acontecendo. Um confronto silencioso de anos com bactérias cujo nome você nunca vai saber. Todo mundo assume que uma infecção assim teria sido uma sentença de morte lenta, contando o tempo em segundo plano. Não foi. Aquele corpo já havia lutado contra a doença de Lyme e uma bactéria estomacal até um impasse, durante o que podem ter sido anos, antes que qualquer outra coisa tivesse a chance de terminar o trabalho. Mas nada testa as defesas de uma espécie como uma verdadeira pandemia. Em 2022, o geneticista evolutivo Hendrik Poinar e sua equipe na Universidade McMaster, no Canadá, extraíram DNA antigo de mais de 500 esqueletos enterrados em valas comuns em Londres e na Dinamarca, de antes, durante e depois da peste negra, a praga que matou entre 1/3 e metade da população da Europa nos anos 1300. Um gene continuava aparecendo nos sobreviventes, RAP2, que recorta proteínas bacterianas em fragmentos pequenos o suficiente para que as células imunológicas os reconheçam como ameaça. Em testes de laboratório posteriores, os macrófagos portando a versão sobrevivente do gene eram mensuravelmente melhores em neutralizar a bactéria da peste do que macrófagos sem ela. Células fazendo química, não apenas burocracia. Pessoas portando essa variante tinham aproximadamente 40% mais chances de sobreviver ao surto do que pessoas sem ela. Se sua árvore genealógica passa por qualquer parte da Europa medieval, há uma chance real de que essa variante esteja no seu DNA hoje, e você nunca teve um motivo para percebê-la. Todo mundo assume que uma praga assim foi a grande igualadora, que a morte não verificava os documentos de ninguém antes de vir buscá-los. A genética diz o contrário. Um único trecho de DNA podia mudar as chances de alguém em quase metade, o que significa que a sobrevivência não foi apenas sorte. Às vezes já estava sentada silenciosamente no sangue antes que a doença chegasse. Então, se os genes carregaram as pessoas parte do caminho, o que carregou o resto do peso? A febre.
Em 1975, o fisiologista Matthew Kluger fez um experimento com iguanas do deserto, infectando-as com bactérias e depois deixando sua temperatura corporal subir naturalmente ou bloqueando-a com medicamentos. As iguanas que puderam ter febre sobreviveram a uma taxa dramaticamente maior do que as que não puderam. Répteis não são pessoas, mas o mecanismo se mantém ao longo de toda a árvore evolutiva. O calor desacelera a replicação bacteriana e acelera a resposta imunológica por baixo dela. Seu próprio corpo fica em torno dos 37 graus num dia normal. Empurre para 39 ou forte, e a maioria das bactérias começa a ter dificuldade para se reproduzir. Você já sentiu essa mesma química em primeira mão, na última vez que uma febre te pregou no sofá. Aquela noite miserável e tremendo a 40 graus do começo deste vídeo nunca foi a doença atacando o corpo. Foi o corpo atacando a doença, de propósito, usando a única arma com que nasceu. Então genes emprestados, infecções antigas superadas, uma praga sobrevivida por loteria, uma febre acesa de propósito. Essa é a resposta completa? Nem de longe. Em 1957, o arqueólogo Ralph Solecki começou a escavar a caverna de Shanidar, no norte do Iraque, e descobriu o esqueleto de um homem Neandertal, agora conhecido como Shanidar I. Seu braço direito havia sido amputado perto do ombro. Era cego de um olho. Sua perna havia se curado de uma fratura tão grave que deveria tê-lo matado por si só. Viveu anos após essas lesões, o que significa que alguém o alimentou quando não podia caçar, o protegeu quando não podia correr e o cuidou durante as febres que se seguiram. Imagine sobreviver a isso com um hospital a 10 minutos de ambulância. Agora imagine sobreviver com nada além de pessoas. Esse tipo de sobrevivência não aparece num genoma, não deixa um fóssil próprio. Só aparece de forma indireta, na forma de ossos que não tinham por que ter se curado. Todo mundo assume que a evolução só seleciona corpos mais fortes e sistemas imunológicos mais afiados. Não é verdade. Ela também seleciona a disposição de carregar alguém que não pode andar. A biologia comprou o tempo. As pessoas compraram o resto. Volte àquela caverna 40 mil anos atrás. A febre continua subindo. O fogo continua ardendo a 1 metro de distância. Aquele corpo sobrevive, não porque o sistema imunológico humano seja excepcionalmente poderoso, mas porque está funcionando com armas neandertais emprestadas, uma febre que acendeu de propósito, e um pequeno círculo de pessoas que nunca foram embora. Hoje os comprimidos funcionam mais rápido e as febres passam mais cedo, e em algum ponto do caminho, simplesmente sentar ao lado de alguém doente deixou de parecer remédio. Ainda é. Os genes que seus ancestrais herdaram de uma espécie que não existe mais continuam de guarda no seu sangue agora mesmo, trabalhando um turno que você nunca vai registrar. A verdadeira vacina nunca foi uma substância. Foi uma pessoa que ficou